bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Trajetória que nós iniciamos já há algumas semanas, retomando aí aquela nossa temática dominical, matinal, sobre Deus e de forma muito provocativa. Esse design foi criado para nos levar a entender os momentos em que o dinheiro toma o lugar de Deus na nossa vida. E nós já fizemos algumas caminhadas pelas Sagradas Escrituras, refletindo sobre isso. Se você deseja retomar alguns conceitos e deseja acompanhar essa série, os episódios estão sendo disponibilizados lá no nosso canal no Spotify. Basta você procurar por Casa Viva, Mensagens para a Vida, e você terá lá acesso tanto às mensagens da manhã, quanto as mensagens são proferidas aqui, também nas nossas celebrações da noite, para que Deus abençoe de forma muito especial o seu coração, abençoe a sua família. Alguns têm pegado o link, compartilhado com amigos, com colegas, muita gente tem se manifestado, agradecidos por aquilo que Deus tem falado aos seus corações por meio dessas mensagens. Então, fique à vontade para compartilhar, para abençoar pessoas, de forma que a bênção que tem alcançado o seu coração, tem alcançado a sua mente, transborde sobre a mente e sobre o coração de outras pessoas também. Então, eu quero convidar você a acessar aí a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Nós estamos usando aí como pano de fundo um trecho do Sermão do Monte, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E nessa manhã, especificamente, os versos de 19 a 21 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. O texto será projetado para que você possa acompanhar, mas se você está aí de posse de um exemplar das Escrituras, seja de forma analógica em papel ou digital por meio do seu dispositivo, eu farei a leitura na NVI, Nova Versão Internacional. Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 19. Palavras do Senhor Jesus: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, eu quero dar continuidade a essa série e usar nessa manhã, pelo menos como subtema desse grande tema, uma pergunta simples, mas reveladora, que será projetada aí para que você acompanhe. E a pergunta é: como os discípulos de Jesus lidam com o dinheiro? Como os discípulos de Jesus lidam com o dinheiro? E antes de entrar especificamente no texto, eu queria dizer algumas coisas. E a primeira é: os discípulos de Jesus não fingem que não gostam de dinheiro. Eu vou repetir. Os discípulos de Jesus, eles não fingem que eles não gostam de dinheiro. Em outras palavras, nós não precisamos disfarçar e nem tentar passar a imagem que o fato de sermos cristãos, tementes a Deus, piedosos, de que somos indiferentes ao dinheiro. Até porque Jesus aqui, ele não está nos ensinando a odiar o dinheiro. Se nós lermos adequadamente todos os textos, e a gente já aprendeu que depois do reino de Deus, o assunto mais tratado por Cristo Jesus foi dinheiro. O que ele faz aqui é especificamente nos orientar à forma como nós lidamos com o dinheiro. E nesse trecho que lemos, a prestar atenção ao lugar onde nós estamos guardando o nosso tesouro. Então a gente precisa ser sincero. E a sinceridade é de que nós gostamos de dinheiro. E gostamos por alguns motivos.
E talvez num resumo, a melhor forma de declararmos o nosso gosto pelo dinheiro é porque o dinheiro viabiliza para nós aquilo que é digno, aquilo que é bom e aquilo que é justo. Sabemos que não há como viver e sobreviver a essa realidade sem utilizarmos esse mecanismo denominado dinheiro, que é um mecanismo de troca. Há um ditado judaico antigo que diz o seguinte: fui rico, agora sou pobre. E ser rico era bem melhor. E se nós formos honestos, nós vamos concordar. Porque o que ele diz é, fui rico, agora sou pobre. E olha, ser rico era bem melhor. Porque do contrário, se nós não concordarmos com esta declaração, nós teremos que então substituir esta declaração por outras do tipo. Porque tem pessoas que poderiam dizer o seguinte: eu não sou apegado a esse negócio de dinheiro. É mesmo. Porque se alguém diz isso, vai ter que ao mesmo tempo dizer: olha, esse negócio de comer fora é um absurdo. Bom mesmo é cozinhar de domingo a domingo. Ficar na cozinha manhã, tarde, noite. E olha, não tem nada melhor do que aquela comida francesa chamada restaurant. Conhece o restaurant? Ou então declarar coisas do tipo carro? Jamais. A melhor coisa que existe é o transporte público. Você fica 1 hora no ponto esperando o ônibus, depois você entra, pega um percurso de 1h30 em pé, numa superlotação, e que coisa boa, eu vou contemplando a paisagem, eu vou revendo pessoas. Ou então declarar o seguinte: casa própria, para quê? Coisa boa é morar no fundo do quintal da casa da minha sogra. Então a gente está percebendo aqui um fato de que ninguém escolhe viver em escassez se tem opção. Para que eu vou me privar se há a possibilidade de então lançar mão de algo que me beneficie, que me abençoe? Por isso não é sincero dizer que nós não gostamos de dinheiro. O que nós precisamos é aprender a lidar com o dinheiro. É colocar o dinheiro no lugar certo. É colocar o dinheiro ao nosso serviço, ao nosso trabalho. Sem idolatria, sem avareza e sem culpa. Porque não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico. O grande ponto que nós aprendemos desde a primeira reflexão é quando o dinheiro toma o lugar de Deus na nossa vida. Quando o dinheiro deixa de ser dinheiro e se torna mamon, e se torna uma divindade. Quando ele então começa a ocupar no nosso coração, na nossa vida, na nossa rotina, aquilo que deveria ser exclusivamente o lugar de Deus. Então essa conversa de que eu não faço questão de dinheiro, isso é, como diz na minha terra, é papo para boi dormir. É palavra solta ao vento. Porque se nós tivéssemos condições, nós moraríamos em lugares melhores, nós nos vestiríamos melhores, nós frequentaríamos hospitais melhores, nós daríamos escolas melhores para os nossos filhos. É fato isso. E por quê? Porque uma vida minimamente digna, ela está relacionada a 2 dimensões fundamentais. Primeiro, a dignidade pessoal, a realização pessoal. Segundo, a funcionalidade no reino de Deus. Por isso é que Jesus diz: olha, não há nada melhor, mais feliz, mais alegre do que você dar. Ele diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É verdade? É melhor você ter para dar do que enfrentar a fila de quem está pedindo. E a gente precisa ser sincero com isso. Isso não tem a ver com orgulho. Isso tem a ver com o reconhecimento de que viver com dignidade faz parte daquilo que a Bíblia vai chamar de vida justa. A gente tem direito a uma vida justa. O problema na nossa realidade é um negócio chamado desigualdade.
injustiça. São poucos que têm muito e muitos que têm pouco. E nós temos recursos o suficiente, já falei isso aqui, vou repetir, para matar a fome da humanidade ainda sobra 1/3. O problema é que tem poucos detendo muito, e muitos tendo que sobreviver com pouco. Então os filhos de Deus gostam sim de ter, mas com propósito. Eles gostam de ter para dar. Foi para isso que Deus distribuiu a riqueza entre nós. Por isso somos abençoados. Nós somos abençoados para sermos abençoados, mas para abençoar. Nós temos para ter, mas também para ter para dar. Por isso que o apóstolo Paulo, quando se despede da igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, ele diz assim: eu não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades, como também as necessidades dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Então, Paulo trabalhou para quê? Paulo trabalhou para ter. E por que ele desejava ter? Ele desejava ter para dar. E por que ele desejava ter para dar? Porque ele aprendeu com Jesus que há maior felicidade em você ter para dar do que receber. É isso que está posto aqui para nós. Então, com isso em mente, eu quero voltar para o texto de Mateus 6. Porque aqui Jesus vai nos oferecer pelo menos 2 orientações de como nós, discípulos dele, devemos lidar com o dinheiro. E a primeira é esta: Jesus diz que os seus discípulos são guiados por valores eternos. Veja o que diz o verso 21 do capítulo 6 de Mateus: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós já aprendemos que coração nas Escrituras não é a sede das emoções. O coração nas Escrituras é a sede das decisões. A sede das emoções, especialmente para o povo hebreu, são as entranhas, são as tripas. Por isso que quando a gente sente medo ou bate aquele famoso friozinho, a gente sente o friozinho não é na cabeça, é na barriga. É aqui a sede das emoções. Então o que está posto aqui, inclusive revalidado lá no livro dos Provérbios, capítulo 4, verso 23, é: acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde a sua mente. Porque é a partir dessa sede das decisões que depende toda a sua vida. Ou seja, onde você coloca o seu tesouro, é para lá que as suas decisões vão caminhar. É para lá que a sua vida será conduzida. O mundo diz o contrário. O mundo diz o seguinte: olha, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Aí Jesus vem e inverte. Jesus diz: não, coloque o seu tesouro em algo que o seu coração vai ser guiado para lá. Sabe aquele sujeito que comprou um carro de 100 mil reais e diz o seguinte: não, eu não ligo para isso aí não. Não, deixa o seu filho derramar um copo de suco no banco de trás que a gente vai ver. Deixa a sua esposa, quando estiver saindo da garagem, raspar a lateral do carro de 100 mil na garagem, que a gente vai ver se você não se importa mesmo com isso. Ou então a história dos 2 amigos que trabalham junto na mesma empresa, e de repente aparece uma função de promoção. Os 2 eram amigos, até que apareceu um cargo que leva, de repente, um desses amigos a dizer o seguinte: mas fulano de tal agora fala mal de mim, fulano de tal agora faz isso porque quer tomar o lugar. Tudo bem, bonitão, se você é tão bonzinho assim, por que você então não deixa a função para ele? Percebe como que isso está incrustado em nós? Onde nós colocamos as nossas fichas, é para lá que vai o nosso coração. É isso que Jesus está dizendo. E é por causa disso que ele então vai nos dar uma segunda orientação que está aí no verso de número 20. Acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Por quê?
Porque uma das formas de nós, discípulos de Jesus, lidarmos com o dinheiro é nós investirmos no céu e não na terra. Guardar riqueza na terra não é inteligente. É isso que Jesus está mostrando. E ele nos dá 3 motivos, validando para nós a tese de que não é adequado, prudente e sábio investirmos aqui. E a primeira é por causa da traça. A traça é um símbolo do equilíbrio de um sistema natural que nos envolve. Se as suas riquezas estão na terra, o próprio sistema natural vai competir com você para tomar a sua riqueza. Imagine a seguinte cena, e eu queria que você pensasse comigo quem que é o malvado aqui na história. Se é a traça que come o seu livro novo, ou se é você que compra veneno para jogar na estante para matar a traça para ela não comer o seu livro novo. Percebe? Há um sistema natural que nos envolve. É como a história lá do camarada que é amigo e que tem agora uma cadeira disponível de promoção no trabalho. Isso vai revelando para nós que fazemos parte de um sistema em que vai nos colocando constantemente num conflito sistêmico, em que as forças vão se colidindo em prol de ter acesso a recursos. E quanto mais escassos esses recursos, quanto mais escassas essas oportunidades, mais nós os colocamos em conflitos uns com os outros. Porque, afinal das contas, é melhor a minha sardinha sobre a brasa do que a sua. E o que Jesus está dizendo é isso. Cuidado, porque se você deixar as suas riquezas na terra, inevitavelmente você viverá de forma constante um espírito de competição. Segunda razão do porquê manter as riquezas na terra não é inteligente. Por causa da ferrugem, representação do efeito do tempo. Tudo que é terreno desgasta. Tudo que é terreno perde o valor. Com o tempo vai se desvalorizando. E eu queria passar um vídeo, agora eu vou pedir apoio à equipe da mídia, porque eu acho que esse vídeo representa e ilustra muito bem o que Jesus quis dizer a respeito desse cuidado. Pode pular. Só tem que tirar a tela aí do... Botar dinheiro em porquinhos para depois depositar no banco pode ser um bom caminho para poupar. Mas uma pesquisa recente mostrou que 55 milhões de brasileiros não têm conta bancária. Muitos guardam o dinheiro em casa. Guardar dinheiro no colchão, já ouviu falar? Hoje, para quem mora na cidade, parece absurdo. Nós estamos em Conceição do Castelo, nas montanhas do Espírito Santo, para contar a história de um morador que durante anos dormiu em cima do dinheiro e quando acordou levou o maior susto. Seu Valdomiro? Bom dia. Como vai, senhor? Tudo bom? Seu Valdomiro mora sozinho. A casa foi construída pelo pai dele há quase 100 anos e parece que nesse tempo nada mudou. Ele vive sem computador, telefone celular, mas cercado de recordações. Casou e ficou viúvo por 2 vezes. Não teve filhos e sempre trabalhou na roça. De vez em quando, seu Valdomiro vai à cidade tratar de negócios, como ele diz. O senhor não pode deixar o negócio para outra pessoa resolver? Não. Aí tem coisa que a gente tem que fazer a gente mesmo, né? Então a gente não deixa para outra. O senhor é meio desconfiado. É, a gente desconfia dessa... Sei lá, não é que, sei lá, a gente gosta de fazer mesmo, né, as coisas. Em casa também é assim. É ele quem faz tudo. Lava, passa, cozinha. Desse jeito sempre gastou pouco e conseguiu economizar bastante.
Achava que até já tinha ficado rico, e bem que poderia estar. O problema é que seu Valdomiro guardava todo o dinheiro em casa, e aí veio a mudança. Em 1994, o Brasil trocou de moeda, quando foi criado o real. O Brasil vai ter mesmo em breve uma nova moeda, o real. Os cruzeiros reais vão ser substituídos pela nova moeda, mas a mudança vai ser feita depois de um período de transição, com a entrada em vigor semana que vem da URV. A notícia demorou a chegar a seu Valdomiro. Aí eu até que eu fui atrás, fui no banco, ele falou, não, esse dinheiro não vale mais nada. Aí eu voltei para casa, muito triste, aí peguei aquele dinheiro e joguei tudo na água. De raiva? De raiva, porque eu fiquei, do jeito que eu trabalhei tanto, né? Jogou onde na água? Joguei dentro do rio, aí perto de casa, da minha casa aqui. Aí E era bastante dinheiro? Muito dinheiro, eu queria ficar a nuvem de dinheiro embora. Aí, Foi embora, foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Era tanto dinheiro que seu Valdomiro nem lembrava de todos os esconderijos. Tempos depois, ele encontrou uma pequena parte da fortuna que resolveu guardar de recordação. Onde que tá? Tá aqui. Quer ir lá ver? Eu quero. Então vamos. Tá aqui na casa mesmo. Tá. Olha só, o que é isso, seu Valdomiro? Olha o dinheiro caindo no chão. Que coisa incrível. Cheio de dinheiro. É muito, mas não vale nada, né? Olha, famoso barão. Aqui, ó, 500 cruzados novos, a cédula carimbada passando a valer 500 cruzeiros. Nada disso valia mais. Nada. E hoje, o senhor ainda guarda dinheiro em casa? Não. Hoje eu não guardo mais dinheiro em casa. Dinheiro é perigoso deixar em casa. Aí eu levo tudo pro banco. O senhor aprendeu bem essa história. Eu não guardo mais dinheiro em casa. Botar dinheiro em porquinhos. Viu aí? Então você que está com dinheiro no colchão, presta atenção, porque é o efeito do tempo. É o efeito do tempo. Terceira razão do porquê manter as riquezas na terra não é inteligente. Por causa do ladrão. Símbolo da maldade humana. Há um negócio interessante entre nós. Eu não sei se isso acontece só lá nas Minas Gerais, mas a gente tem uma mania meio boba do que é o melhor a gente não usa, deixa para os outros, né? A louça, tem a louça da visita, né? Não, isso aqui é para visita. Isso aqui é para nós. Aí eu louvo a Deus porque lá em casa não tem mais esse espírito. A gente resolveu quebrar essa maldição de que o melhor é para os outros. Não, o melhor é para nós. E os outros vêm aqui e usufruem igual a gente, sem problema nenhum. Mas a gente tem essa coisa de que aquilo que é valioso para nós, grande parte do tempo não é usado por nós. Aquilo que é valioso por nós, grande parte do tempo não é usado por nós. Quer ver uma coisa? Mulheres, quem aqui usa o seu solitário para poder comprar pão na esquina? Para trabalhar? É interessante isso, né? Há uma geração de mulheres que faz o seguinte, pega o solitário, está lá guardadinho na caixinha, vai lá no guarda-roupa, na gaveta de meia, enfia dentro de uma meia, esconde lá no final, para, naquele dia especial, conseguir, então, usar o seu solitário. Aí só que acontece um negócio no meio do caminho. Aí tem aquele famoso, aqui em Itaipava não tem muito disso, louvado seja Deus por isso, pastor Alecrim e Ana já disse, estão chegando na cidade mais segura do Rio de Janeiro, na sexta cidade mais segura do Brasil, qualidade de vida lá em cima. Mas imagina, aí tem lá aquele ladrão pé de chinelo, que pula a sua cerca, anda na sua casa, aí resolve pegar um tênis, e aí fala assim, para não ficar carregando volume, eu vou calçar esse tênis, deixar minha havaiana para trás, só que eu não vou colocar o tênis sem meia, né? Aí abre a sua gaveta de meia, pega a primeira meia que vem com anel com 18 quilates de ouro. Olha que coisa linda. É interessante a gente pensar nisso, porque a pergunta que surge é, eu vou fazer o que então? Eu vou usar diariamente o meu solitário com risco de ser roubada? Ou eu vou deixar de usar e ainda assim correr também um risco de ser roubada? Esse barulho aqui, eu estou escutando. É lá fora? Então tá bom. Sabe qual que é a resposta de Jesus?
Presta atenção, sabe por quê? Porque independente de qual for a sua escolha, você vai se machucar. Seja andar com o solitário, ou seja, esconder o solitário, se você coloca o seu coração nas coisas que você pode perder, cedo ou tarde isso trará dor ao seu coração. Por isso que então vem a proposta do Senhor Jesus. O que fazer então? Invista onde a traça não rói, onde o tempo não corrói e onde a maldade não rouba. Esse é o convite do Senhor Jesus. E é interessante porque essas palavras que Jesus está trazendo para nós, especificamente nesse trecho do Sermão do Monte, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele está evocando a uma tradição rabínica sobre olhos bons e sobre olhos maus. No judaísmo, ter olho bom é uma expressão hebraica, aí tová, significava ser generoso. Ou seja, quem tem olho bom é uma pessoa generosa. Do contrário, ter olho mau, que é a expressão ain raá, significa ser uma pessoa mesquinha. E o que Jesus está mostrando? Os olhos bons são os olhos que enxergam para além de si. Os olhos bons são os olhos da solidariedade, são os olhos da compaixão. Enquanto, do contrário, os olhos maus são aqueles que olham apenas para si mesmos. São os ensimesmados. São as pessoas que levam a vida e tentam reger a vida para que ela gire em torno de si. Por isso que os olhos maus são ditos pelas Sagradas Escrituras como olhos de trevas, olhos de escuridão. Por isso a recomendação de Jesus: acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Jesus está mostrando que existe uma dimensão, existe um lugar, para além desse que nós estamos vivendo, onde é mantido o registro de todas as nossas ações, boas ou más. E essas ações, elas são armazenadas num lugar inacessível, indestrutível, para uma avaliação futura, lá no dia do juízo. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que naquele então dia serão recompensados aqueles que entenderam que tem para ter para dar. Aqueles que entenderam que a riqueza que passou em sua mão, sim, era para o seu bem-estar, mas também um instrumento espiritual para abençoar as realidades e as pessoas que estão ao seu redor. Isso não são palavras minhas. Isso é o que as Sagradas Escrituras dizem. Veja o que nos diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, versos 18 e 19. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Por quê? Porque dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Lembre-se que riquezas retidas de modo egoísta, elas apodrecem. Estava aqui o senhorzinho lá do interior, lá da terra da Carol, do interior do Espírito Santo lá, guardando, retendo de forma egoísta, apodrece, perde valor, é roubado, é usurpado. Porque Deus nos concede bênçãos para que sejamos bênçãos. Deus coloca em nossas mãos recursos para que elas sejam coletivamente distribuídas. Nós somos a extensão das mãos de Deus. Nós temos, inclusive, como missão Casa Viva, ser a manifestação e a extensão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Eu já mencionei isso aqui, não há
lógica nós nos reunirmos em oração pedindo para que Deus sacie as necessidades ao nosso redor, se as nossas despensas estão repletas de comida? Nós somos a resposta para a injustiça, nós somos a resposta para a desigualdade. Essa semana recebemos a notícia de uma casa de recuperação que acolhe homens nesse período de intenso inverno, estão lá sofrendo por causa da friagem, e nós convocamos aí, especialmente os homens, para que pudéssemos participar de um ato de generosidade, de compaixão, de solidariedade, dando um pouco daquilo que temos, um pouco do muito que temos, para abençoar, para aquecer o pé, para aquecer as pernas, para aquecer o corpo de quem está precisando. É para isso que nós estamos aqui. Por isso existe Casa Viva, por isso temos um braço intitulado Casa Solidária. Nós queremos ser a materialização da justiça, da graça, do amor de Deus onde nós estamos. E Paulo entendeu isso de tal forma que em Atos capítulo 20 ele diz: eu não cobicei prata, eu não cobicei ouro, eu não cobicei roupas de ninguém. Estas mãos supriram as minhas necessidades, mas também essas mesmas mãos supriram as necessidades dos meus companheiros. Com trabalho árduo, ajudamos os fracos, lembrando o que Jesus disse: você tem para ter, para dar. Por quê? Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo trabalhou para ter, não para reter, mas para ter, para dar. Porque ele aprendeu com Jesus que uma vida com propósito transcende o bolso e alcança o outro. E aí a gente precisa olhar para aquilo que nós temos com gratidão e dizer: Deus, muito obrigado. Porque no final do dia, somos levados a entender que o que temos é fruto do nosso esforço, é fruto da nossa competência, é fruto da nossa inteligência. Mas se analisarmos de forma adequada e voltarmos à origem de tudo, entenderemos que só é possível receber, porque lá antes o Senhor renovou o fôlego da vida. Porque lá, antes de tudo, o Senhor me deu saúde, me deu condições, competências para que então, a partir da minha instrumentalidade, da minha ação, da minha lida, da minha dedicação, eu fosse recompensado. Mas eu não chegaria até aqui se não fosse o Senhor ali, renovando diariamente o fôlego da vida e me dando condições de sair para a cama e viver a vida e lutar e batalhar para então viver com dignidade e usufruir com diligência e sabedoria aquilo que o Senhor está colocando nas minhas mãos. Deus quer te abençoar e tem mais bênçãos para derramar sobre você, sobre a sua casa. Mas a gente precisa ter a consciência de que essa provisão graciosa de Deus sobre nós é para que nós, você e eu, juntos, sejamos essa sinalização da justiça do reino de Deus, entendendo que temos para ter, temos para viajar, temos para comprar, temos para ir para o restaurante com a nossa família, mas sem nos esquecermos de que, ao mesmo tempo, nós temos ao nosso lado pessoas que precisam e nós somos a extensão das mãos de Deus na vida dessas pessoas. A minha oração é que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida e que assim seja para a glória do nosso Deus e para o bem do nosso próximo, em nome de Jesus. Amém.